Geodocs, Geologia e Democracia, uma visão histórica. Olá, estamos começando mais um Geodocs, Geologia e Democracia, uma visão histórica. Uma série de entrevistas que vão resgatar a história do surgimento das entidades de geologia e a sua importância no processo de redemocratização do Brasil. Hoje vamos entrevistar João César Freitas Pinheiro, geólogo graduado pela UNB com doutorado pela Unicamp. Seja muito bem-vindo, João. É um prazer ter o senhor hoje aqui com a gente. Radharani, é um grande prazer ser entrevistado por você para a Febragel. Adoro a Febragel, fui presidente da Febragel. Eu tenho o maior carinho pelo Fábio Reis, por todos que dirigem a Febragel e por você. Durante sua atuação profissional, João ocupou diversos cargos relacionados à geologia nos governos de Minas Gerais, foi assessor parlamentar do CREA-MG e diretor-geral adjunto do Departamento Nacional de Produção Mineral. João também trabalhou como parceiro de universidades como especialista para dar o parecer de projetos de pesquisa científica e tecnológica, além de ter participado de comissões de transição de governo no estado de Minas Gerais e no governo federal. João, para começar, nos conte um pouco como começou sua história com a geologia, como você foi parar na geologia como estudante. Olha, Radharani, eu praticamente nasci dentro de uma mina. A maior jazida de chumbo do Brasil daquela época ficava em Boquira, na Bahia. E meu pai foi operário dessa mina e minha mãe foi ser professora primária daquela pequenininha vila. E depois, quando ela saiu de lá, ela deixou até a escola pública. Hoje é nome de rua lá em Boquira. Mas eu fui para lá e comecei a entrar dentro dos túneis e galerias e me encontrei com geólogos da Geosol. Eu me lembro do Ariel Sondagem, a gente chamava ele de Ariel Sondagem, que era um geólogo que estava fazendo a medição de novas reservas de chumbo naquela mina. Eu acompanhei esse trabalho da Geosol e me interessei por geologia. O meu tio, que era um dos sócios da mina, ele achava que, junto com a Penarroia, né, na época, que era um truste estrangeiro ligado a chumbo e zinco, achavam que eu devia fazer engenharia de minas. Mas eu achei tão bonito aquele serviço da Geosol, pelo pessoal da Geosol, que eu me interessei por geologia. Foi por isso que eu entrei em geologia, e quando me perguntavam, como eu tinha aí 15 anos de idade, 14 anos de idade, me perguntavam, o que é que você quer fazer? Eu falei, geologia. O pessoal estranhava, o que é geologia? Eu tinha que explicar. Mas é isso, Radharani, por isso que eu me interessei por geologia e findei indo parar, depois de fazer meu curso em Caetité de científico, em Brasília, aí fiz terceiro científico no Elefante Branco e fui para a UNB fazer geologia. E lá encontrei pessoas maravilhosas, como Vanderlino Teixeira de Carvalho, como Onestino Guimarães, tá? Que faziam geologia, eram bons alunos, excelentes alunos, junto com o Irã, com o Técio, com esse pessoal. E aí foi que eu comecei a gostar mesmo de geologia, por causa dos professores da UNB. E aí nós tínhamos assim, uma pleiade de professores do Rio Grande do Sul. Eles eram um pouquinho mais velhos que a gente, não muito mais. E eu fui me afeiçoando à geologia lá na UNB, principalmente por causa do movimento estudantil. Eu entrei logo no movimento estudantil, puxado pela mão do Vanderlino, do Onestino Guimarães, do Irã, do Técio, e nós tínhamos um DA da geologia muito forte, que era presidido pelo Onestino. Depois ele foi presidente da FEUB, da Federação dos Estudantes da UNB, e nesse meio do movimento estudantil, junto com a geologia, eu me misturei na vida. João, e em relação ao tema geologia e democracia, como que foi o processo de ser estudante e profissional no momento que o Brasil passava pela ditadura militar? Quais que foram os maiores desafios para o senhor e para os seus colegas geólogos também nesse período? Eram tempos difíceis, porque
Por um lado, o governo federal entrou naquela onda do Delfim Neto, vamos substituir importações. Então, precisamos de geólogos no Brasil para substituir as importações de cobre, as importações de níquel, né, as importações, principalmente dos metais básicos, e também influenciar do ponto de vista da economia, a construção civil e outras indústrias, indústria química, não é, petroquímica. E aí eles criaram a CPRM, não é? E com a criação da CPRM, nós, da UNB, fomos convidados. A CPRM foi lá pegar a gente no último ano da UNB para levar para trabalhar. Tanto assim que eu fui trabalhar em Goiânia pela CPRM a serviço do DNPM, lá naquela época da substituição de importações do Delfim Neto, não é? Quando você tinha uma política mineral muito forte do ponto de vista de prestigiar os geólogos e a geologia. E aí começaram os levantamentos geológicos básicos do país pela CPRM, e nós fomos, apesar da ditadura, não é, a gente teve que se organizar clandestinamente. Não é? E aí nós tínhamos as associações profissionais de geólogos, elas não podiam ser sindicais, porque se elas fossem sindicais, o Ministério do Trabalho exerceria um tacão em cima, porque ele fiscalizava os sindicatos. Então, nós, geólogos, preferimos ser pré-sindicais, criar associações profissionais pré-sindicais, sem nenhuma inserção do ponto de vista da legislação, vinculada ao mandato do Ministério do Trabalho, e foi assim que surgiram as associações de geólogos e a CONAGE, a Coordenação Nacional de Geólogos, que era clandestino também, a gente fazia reuniões clandestinas. Eu cheguei a presidir a APEMIG, Associação Profissional de Minas Gerais, numa época difícil, numa época já de desestabilização da geologia dentro da própria ditadura, porque ela, segundo os ditadores, ela já tinha cumprido um determinado papel, então não precisava geólogo ser tão valorizado. E aí desmontaram a Docigel, na época, que era uma subsidiária da Vale do Rio Doce, que fazia geologia, procurando novas jazidas, e houve um embate muito grande em Minas Gerais com a demissão dos geólogos da Docigel. Nessa época, a gente era presidente da APEMIG, da Associação Profissional Mineira de Geólogos, que mais tarde se transformou em Sindicato de Geólogos, o SINGEL, Minas Gerais. João, e por falar na CONAGE, né, que é a atual Febragel, como que foi o seu processo de participação na CONAGE e na própria Febragel? Olha, desde o início, não é? Quando Nelson Guzzo, o Maraca, Vanderlino, o Saul Suslik, o pessoal da esquerda tentou se organizar melhor no nível nacional. Eles tinham uma dúvida se criariam uma federação ou se criariam uma coordenação. Findaram criando uma coordenação exatamente por causa disso que eu disse. Se tivesse uma federação sindical, o Ministério do Trabalho iria lá e botaria a gente para correr, né? Debaixo de baioneta, debaixo de cacetada, né? E aí nós fizemos várias reuniões em São Paulo, clandestinas, fizemos reuniões no Rio de Janeiro, fizemos reuniões em vários estados, para consolidar a união das associações profissionais, criando a CONAGE. E aí eu participei desde o início dessas assembleias. Foram assembleias muito ricas do ponto de vista da discussão política, sabe? Existiam as tendências. Umas eram trotskistas, outras eram maoístas, outras eram mais do PCdoB, outras do PCbão, essas coisas todas que a esquerda tem, essas tendências que são muito interessantes, porque elas estão ligadas à dialética, não? Onde você tem teses, antíteses e sínteses. E nas sínteses a gente constrói uma linha de movimento. E foi assim com Vladimir Palmeira, com Zé Disseu, com esse pessoal do movimento estudantil, a gente consolidou a CONAGE, não é? Com Travassos.
Esses são todos amigos antigos de Onestino, desde o tempo do ministro do ME, do movimento estudantil. Então, a gente consolidou a CONAGE. Consolidada a CONAGE, nessas assembleias gerais, aí, junto com as associações profissionais, mais tarde, muito mais tarde, a gente teve a criação da FEBRAGEL. Depois da distensão da ditadura, não é? Eu me lembro na CONAGE, por exemplo, quem presidiu a CONAGE foi o Agamenon, foi um dos primeiros presidentes da CONAGE. Depois ele foi presidente da CPRM no governo do Lula. João, e retornando, quais o senhor acha que foram os maiores desafios nesse processo da criação da CONAGE? A repressão. A gente tinha autorrepressão. Havia uma desconfiança muito grande dos arapongas, que a gente chamava os infiltrados. A gente tinha uma repressão dos geólogos da direita, sempre teve uma facção de geólogos bastante de direita. De extrema direita eu não conheço, mas de direita, da direita liberal. E eu me lembro dentro da própria CONAGE, dentro da própria associação profissional. Por exemplo, lá em Minas, um grande amigo meu da Geosol, ele se intitulava liberal, né? Ele era até ligado ao PFL, tá? Que era o Gramani, um grande amigo, faleceu, e a gente trocava muita ideia, quer dizer, direita e esquerda conversavam dentro da associação profissional, não é? Eu e o Gramani sempre fomos muitos amigos, né? É tanto assim que quando eu fui candidato a deputado federal por Minas Gerais, pelo PT, ele me chamou uma vez para tomar um chopp e disse: você não presta, você é obrigado a votar no PT pela primeira vez, você não presta. Esse era o Gramani. E nós tínhamos sócio do Gramani, um cara de esquerda, lá do PCBOM, que era o Eurípides, da Geosol. E eles conviviam dentro da mesma empresa, sendo sócios da Geosol. Olha só, não é que eles tinham lá a Geosol era meio comunitária, eles tinham lá uma sociedade estranha, era como se fosse uma cooperativa de geólogos prestando serviço de sondagem. Era interessante, né, a jogada deles, né? Era uma empresa que funcionava como metade direita, metade esquerda. Era estranho. Gramani, Eurípides, grandes figuras. Não é? Agora, a gente tinha uma repressão pesada, né, é claro, dos órgãos, do DOPS, não é? A gente tinha muito medo de ser preso e torturado, né, o que é normal, não é? E é claro que alguns pensavam em ir para a luta armada, era normal. Quer dizer, a gente vai ou não para a luta armada? Era uma discussão que a gente tinha. A gente é ou não da AP, ou é da LN, né? Por exemplo, a gente é da Aliança Nacional Renovadora, da Aliança Nacional, né? Libertadora, que foi para a luta armada. É ou não do PCdoB, que fez as guerrilhas, né? Era ou não da... Quer dizer, a AP, por exemplo, a Ação Popular, era ligada à Igreja Católica. Então, ela não ia para a luta armada, mas ela auxiliava as pessoas que eram combatentes. Ela dava guarida ao pessoal para não ser preso, essas coisas todas. Era uma tensão muito grande, sabe? A gente tinha a autorrepressão. A gente falava com os vizinhos com medo de ser denunciado. Uma ditadura é uma coisa terrível, né? Você sofre uma carga emocional muito grande. Como Vanderlino, por exemplo, quando ele foi preso, do lado da cela dele, ele ouvia a tortura. Você ouvir um companheiro sendo torturado é uma coisa horrível. A Dilma me falou isso também. Sou muito amigo da Dilma.
e por isso mesmo eu participei do governo dela e participei dos 2 governos do Lula, depois de ir lá para a comissão de transição do FHC para o Lula. Fiquei lá na comissão de transição junto com a Dilma. Então, se você vê a narrativa desse pessoal que foi preso, é uma narrativa pesada, viu? E muito geólogo sofreu com isso, viu? Teve que se exilar, teve que ir para o Chile, voltar, essas coisas todas, tá? João, e quais que foram os momentos mais marcantes para você durante toda a sua trajetória como geólogo? Muitos, muitos, muitos. Não é? Eu me lembro, o mais marcante foi eu entrar em contato com o pessoal que pensou os Greenstone Belts. O Greenstone Belt é uma sequência de rochas do Arqueano, de mais de 2,5 bilhões de anos atrás. E o Greenstone, ele, no mundo inteiro, ele é onde tem mais ouro e mais metais básicos. Sulfetos de níquel, de cobre, de platina. E quando surgiu essa teoria dos Greenstone Belts, eu estava em Goiânia. Aí vim trabalhar na Metamig, em Minas Gerais. Eu estava no DNPM de Goiânia, depois eu passei pela Montita, depois vim para a Metamig em 1975. E vim com aquilo na cabeça, do Enroysa, né, um sul-africano lá que tinha as teorias todas de Greenstone. E nós começamos a procurar Greenstone Belts em Minas Gerais. E, felizmente, a gente foi bem sucedido, né? Alguns Greenstone foram definidos em Minas Gerais e na Bahia também, não é? Através do pessoal geólogo da Bahia, não é? Isso foi muito marcante. Outra coisa marcante foi a minha visita com Dilma à mina de nióbio, lá em Araxá. Aquela mina é realmente interessante. É a maior produtora de nióbio do mundo. Não é? Você vê 80%, 90% de todo o nióbio que o mundo usa é de Araxá. Né? E nós fomos lá, eu e a Dilma, plantamos até uma árvorezinha lá de lembrança. Né? Todos que vão lá visitar plantam uma árvorezinha, fica uma plaquinha lá. E aí eu achei interessante, porque era uma chaminé alcalina, e aquelas chaminés alcalinas que são vulcões extintos de mais de 200 milhões de anos, não é? E elas deixam uma terra por cima. Aquela terra é um pirocloro, não é? Um mineral que não era usado. E um geólogo chamado Djalma Guimarães, na década de 50, ele extraiu nióbio desse mineral novo. E veio a Molycorp, se associou com o grupo Moreira Salles, e agora, hoje, é toda do grupo Moreira Salles, hoje é a maior mina de nióbio, e sempre foi. Ela abre mercado no mundo inteiro, ela vende para o mundo inteiro. Ele é usado em casca de navio, em tintas para satélite, aquele tubo que tem lá em Genebra, que é o colisor de hadrons, né, que as partículas batem, que foi descoberta a partícula de Deus, o Big Boson, né? Ele é feito com nióbio de Araxá, não é? Foi um marcante. E lá tinha o Abraão, que era geólogo e diretor da empresa. Então, eu fui a Moscou depois, já por conta de diamante de sangue. Eu fui ser diretor do DNPM, e lá eu fiquei por conta do processo Kimberley. E eu visitei 70 países, Radharani, tentando negociar pelo Brasil com o pessoal que é produtor de diamante bruto, para construir o certificado brasileiro, e participei das plenárias, participei das interseccionais, e fui a Moscou 2 vezes. Fui à Índia, ao Canadá, a Botsuana,
Todos os países da África, uma vez nós fomos pela ONU tentar resolver problemas de conflito entre Angola e o Congo, porque os congoleses estavam entrando pela fronteira para roubar diamante lá de Luna Norte, em Angola. Então, nós participamos dessa negociação lá. Foram momentos marcantes, foram bastante, e foram diversos. Agora, no movimento dos geólogos, né, um grande momento, né, foi realmente a minha eleição, a eleição do Fábio Reis, não é? Foram momentos de discussão muito intensas, foram discussões bastante interessantes, não é? E a Febragel sempre se consolidando. Então, dentro da Febragel também a gente viveu muitos momentos importantes, tá? Momentos assim, principalmente na Constituinte, quando ainda era CONAGE, que aí o Vanderlino foi lá para dentro da Constituinte e fez um escarcéu discutindo a política mineral brasileira. João, e quais foram as principais mudanças que o senhor viu através dos anos em relação à geologia? De quando o senhor era lá estudante até os dias atuais? Sem dúvida nenhuma, Radharani, foi um dos momentos mais marcantes, foi a retomada do levantamento geológico básico no governo Lula. Por quê? Porque esses levantamentos eles estavam parados. E a Dilma ela achou por bem pegar um pouco do royalty do petróleo e destinar um tiquinho para a CPRM fazer levantamento geológico básico. E aí tinham 20 e tantos anos que a CPRM estava meio morta, meio parada. Tal. Daí o que aconteceu? Se revolucionou, porque ela fez isso junto com as universidades. E ela criou um Geocronos, que é uma metodologia, implantou metodologias de datação de rochas, que aqui no Brasil era muito tênue, muito frágil, tal. E junto com as universidades ela incentivou, né, esses levantamentos, inclusive de geocronologia e de geofísica também, não é? Geofísica básica. Então, eu acho que foi um momento bem marcante, sabe, Radharani? Foi que eu acho que do Brasil, em relação à geologia, foi a retomada dos levantamentos geológicos básicos. Em relação às mudanças da geologia, em relação mais à classe mesmo como geólogos, né, de todo o processo, assim, desde lá de quando o senhor era estudante, a CONAGE até os dias atuais, quais mudanças que o senhor viu em relação ao processo do fortalecimento da geologia? Olha, ainda é um processo. Como todo processo, ele é bastante dinâmico. A gente vê a geologia hoje se colocando num bocado de coisas aí. Por exemplo, os remineralizadores, a questão da realimentação dos solos, tem a ver com alimentos, né? Você remineraliza e vai atrás de potássio, de nitrogênio, de fósforo, você fica batendo aí numa agricultura que importa 80%, 90% do potássio que consome. Que sustentabilidade que nós teríamos do ponto de vista da soberania nacional de uma agricultura dessa? Muito ruim. Você ter que ir lá no Marrocos e pegar fosfato, lá 60% do fosfato que o Brasil consome na agricultura vem do Marrocos, do Canadá, tá? O potássio vem da Ucrânia. Olha, aí a Ucrânia entra em guerra lá com a Rússia, e aí vem o problema, de onde é que nós vamos ter esse potássio se a Ucrânia e a Rússia continuarem o conflito, que a gente precisa de um bom entrosamento com todos os países do mundo. Por quê? Nenhum país é autossuficiente em minério. Nenhum. Então, o potássio, por exemplo, a gente precisa de lá. E precisamos do potássio através dos colofanitos, né? O uso dos colofanitos do Ceará, por exemplo. Eu estou puxando sardinha para a minha lata, não. Eu estou aqui no Ceará, em Fortaleza, mas eu estou vendo as coisas. Quer dizer, eu tenho um grupo lá no Notec, eu sou diretor hoje do Núcleo de Tecnologia e Qualidade Industrial do Estado, né? O Camilo me botou nisso aí, agora ele sai para senador.
o Elmano deve continuar o nosso projeto. Nós temos mais de 20 doutores lá, na área de alimentos, na área de eletroeletrônica, na área de energia alternativa, na área de automação e robótica, e na área dos recursos sólidos, né, dos resíduos sólidos. Então, o Radharani, nós precisamos o quê? Visualizar essa intersecção da geologia com esses segmentos. Por exemplo, alimentos, já falei. Por exemplo, energia. Energia, não tem como a gente dissociar geologia de energia, né? Aqui no Ceará mesmo nós temos o problema da energia eólica, da energia solar, tá? E das outras fontes de energia. Se a gente não tiver um bom planejamento geológico para a energia, nós não vamos avançar ainda mais nessa questão da energia alternativa e do combate à emissão de gases, né, dentro da questão da questão da estufa, né, que na Terra, para alterar o clima. João, e todas essas questões energéticas, né, que o senhor está falando, tem relação, então, direta com a geologia, né? Tudo! Você não sabe tirar urânio se não tiver uma mina de urânio. Você só chega a uma mina de urânio se você fizer geologia para ter uma jazida de urânio. Simples assim. João, e o que o senhor acha que pode ser feito atualmente, né, pelos estudantes, pelos profissionais de geologia, para que não haja um retrocesso de tudo que foi conquistado, né, desde a redemocratização do Brasil? Isso que a FEBRAGEL está fazendo. Exatamente isso que o Fabinho está fazendo. E você. Entendeu? Difundir, né, as nossas origens. Dizer por que estamos aqui e a que viemos. Falar para a moçada, olha, vocês não escolheram isso porque geologia é bonitinha, não. A geologia é extremamente importante para a sociedade mundial. Não é só brasileira, não. É mundial. Sem ela, nós não vamos ter saída para resolver os problemas de compatibilização de mineração com o meio ambiente, da indústria com o meio ambiente, da fome com o meio ambiente, né? As questões sociais todas com o meio ambiente. É a geologia que faz esse liame. A geologia está em tudo, porque ela está na terra. Ela é terra. Terra, trabalho e pão. Olha a musiquinha do Vandré. Terra e trabalho, Karl Marx. Schumpeter, para falar dos liberais também. Schumpeter, né? Aquele esqueminha dele lá de destruição, criação lá, que ele gosta de botar para dizer como é da sociedade capitalista. Mas tudo bem. Sem geologia, a gente não constrói nada. Radharani, a gente não constrói nada. Porque se constrói mal feito. Por exemplo, como se constrói estrada, às vezes mal feita no Brasil, porque não fazem geologia para construir as estradas. Aí fica aqui um monte de buraco, porque não fizeram o reconhecimento geológico do subsolo direitinho para assentar uma estrada em cima para não ter tanto problema no futuro. Cemitério. Você não faz locação de cemitério sem geologia, não pode. Você vai coletar uma água subterrânea e aí tem um cemitério por perto. Como é que fica? E aí você vai montar umas indústrias numa cidade grande e você não faz um planejamento urbano. Sem geologia é horrível, porque você bota essas indústrias a bel prazer, seja lá onde for, depois vai dar problema. Por quê? Porque você não teve planejamento urbano, né? Você vive no inferno urbano da Marilena Chauí. Marilena Chauí é que gosta de falar. É um inferno urbano, João. Eu falei, é um inferno urbano mesmo. Para você fazer urbanismo, você tem que ter geologia. João, e em relação aos próprios estudantes e geólogos, novos profissionais hoje em dia, o que o senhor acha que eles podem fazer para acrescentar também nessa questão do fortalecimento da geologia? Fortalecer os DAs, voltar ao movimento estudantil,
sair dessa onda de empreendedorismo. Eu não sou contra o empreendedorismo, acho que todos nós temos que empreender na vida. Nós não podemos ficar paradinhos, nós temos que empreender na vida. Agora, ficar igual burrinho, seguindo regrinhas de empreendedorismo, sem alargar a visão do mundo, nós temos que adotar, por exemplo, uma filosofia de economia ecológica. Nós temos que ver os ecossistemas como um todo antes da gente empreender. A inovação tecnológica é excelente, é muito bom. Eu mesmo, lá no Nutec, nós temos uma agência de inovação tecnológica para startups, para colocar startups lá. Nós temos aqui no Ceará, a FUNCAP, que financia o programa Centelha, que é de jovens estudantes que se unem para fazer startups, para serem ali incubadas no Nutec, lá onde eu dirijo. Não tem problema, eu acho que precisa disso. A gente precisa de empreendedorismo e a gente precisa de inovação tecnológica. Mas os estudantes têm que abrir a mente de que isso não é só ganhar dinheiro a curto prazo. Você vai ganhar dinheiro, meu amigo. Mas você vai ganhar dinheiro dentro de um sistema harmônico, onde a sociedade como um todo reconheça que você é importante dentro dela. É isso. O estudante precisa ouvir isso, e precisa se organizar nisso, num novo movimento estudantil, um novo movimento estudantil da geologia, puxado pela geologia. É isso que os estudantes têm que fazer. Escolher os seus líderes para puxar esse tipo de discussão. E nós mais velhos, nós que já estamos aí, com 70 anos, né? A gente fica aí para auxiliar. Nós estamos aí disponíveis. Eu, Fábio Reis não é velho, não, ele é novinho. Mas eu, Vanderlinda, esse pessoal está aí para isso. João, muito obrigada pela sua participação no Geodocs Geologia e Democracia. Foi um prazer ter o senhor hoje aqui com a gente, bater esse papo, né? Saber um pouco da sua história, de toda essa trajetória do senhor com a geologia. Muito obrigada mais uma vez. Muito obrigado, Fabinho. Muito obrigado, Febragel, tá, por ter me dado essa oportunidade dessa entrevista maravilhosa, né? E estou aqui à disposição para o que a Febragel precisar. Muito obrigado. Tchau. Eu que agradeço. Muito obrigada, João. E para você que acompanhou mais esse episódio do Geodocs Geologia e Democracia, fique ligado que em breve teremos novas entrevistas e novos entrevistados. Até mais! Saiba mais sobre as áreas de atuação dos geólogos. Acompanhe os vídeos produzidos pela Febragel em nossas redes sociais e YouTube. Febragel, Federação dos Profissionais da Geologia.